Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos à pergunta de hoje. A pergunta de hoje é do Marcelo Oliveira. Por que Deus permitiu que o seu povo fosse escravizado no Egito? Essa é uma questão importante, né? Nós precisamos entender algumas questões em relação à vontade de Deus. A gente pode dividir a vontade de Deus em três aspectos. Aquilo que a gente chama de vontade soberana de Deus, aquilo que sempre vai se cumprir porque é vontade soberana de Deus e vai acontecer. E aquilo que a gente chama de desejo do coração de Deus. O que é o desejo do coração de Deus? Aquilo que Deus queria que acontecesse. Qual que é a diferença das duas? É que dentro da sua soberania, Deus deu ao ser humano, também aos anjos, aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, livre decisão. Então, o ser humano recebe de Deus o livre-arbítrio. Por causa da vontade de Deus. Foi vontade soberana de Deus que o ser humano tivesse o livre-arbítrio. Então, cada decisão que o ser humano toma usando o seu livre-arbítrio é vontade soberana de Deus, porque é a vontade de Deus que o ser humano tenha a liberdade de decidir. Mas não é o desejo do coração de Deus. O desejo do coração de Deus é que alguma coisa acontecesse. Por que Israel foi escravo no Egito? Que se levantou um faraó que não era da mesma linhagem daquele que acolheu José, que é aquele que acolheu os judeus. É isso que a Bíblia diz, tá? Que não conhecia José. E aquele faraó decidiu escravizar o povo. Livre arbítrio daquele faraó. Então, Deus permitiu que acontecesse, porque Deus permite as decisões que são tomadas soberanamente pelo livre-arbítrio. Deus previu o que ia acontecer? Sim. Se nós formos ver aqui, né, lá em Gênesis, no capítulo 15, né, quando Deus está falando com Abraão, né, fazendo a sua promessa, ele está dizendo assim, no versículo 13, Gênesis 15, 13. Então o Senhor disse a Abraão: está certo que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Porque Deus então previu que o povo de Israel seria escravo no Egito. Deus determinou que o povo fosse escravo do Egito? Não. Era desejo do coração de Deus que o povo dele fosse escravizado? Não. Mas existe uma terceira questão da vontade de Deus, é que a vontade de Deus se cumpre na história. Então, mesmo as coisas que acontecem contra o desejo do coração de Deus, Deus transforma o mal em bem. Então, o que Deus falou com Abraão e que depois aconteceu realmente? Que o povo seria escravo, mas que depois ele julgaria aquela nação que o escravizou e o povo de Israel sairia cheio de riquezas do Egito. Isso tudo aconteceu. Por que Deus permitiu? Dentro de um plano maior, para que o povo de Israel saísse de lá após Deus julgar a nação que o escravizou e saísse de lá com grandes riquezas. Mas Deus determinou a escravidão? Não. Era desejo do coração de Deus que o povo dele fosse escravo? Não. Mas as coisas aconteceram e Deus transformou aquele mal em bem para a nação de Israel. Chegamos ao final de mais esse vídeo. Semana que vem estaremos de volta. Se você gostou, peço que deixe aí seu like, se inscreve no nosso canal caso não seja inscrito, ative o sininho do nosso canal para receber as nossas notificações. Compartilhe esse vídeo para que esse ensino chegue a muitas pessoas. E se você tem uma dúvida, como o Marcelo teve, mande-nos a sua dúvida. As nossas redes sociais aparecem aí na sua tela. Você pode usá-las para enviar-nos a sua dúvida, a sua pergunta, também nos próprios comentários do vídeo. Nós responderemos aqui. É nosso compromisso. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem.